Aqui eu tenho uma pergunta. Pastor, o que significa a expressão o último Adão? Esse termo, ele é utilizado pelo apóstolo Paulo quando ele descreve no capítulo 15 de 1 Coríntios a realidade da ressurreição. Você sabe que existe uma diferença entre ressuscitação e ressurreição. A ressuscitação é quando uma pessoa morre fisicamente e depois ele passa por uma ressuscitação e volta. Isso acontece até numa pessoa que sofre uma parada cardíaca e se não forem usados métodos para ressuscitação, ele vai permanecer dentro do quadro clínico da morte. Agora, a ressurreição é uma evidência de uma outra vida. Aquela vida que nós perdemos na morte, ela é ganha com outra dimensão. E ao descrever isto, ele vai falar de dois personagens. Deus só trata com dois homens, Adão e Cristo. Então ele vai dizer assim: pois está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Adão, lá no Éden, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Ele passa de alma para espírito. E fala daqui que este é o último Adão. Como é que eu entendo isto? Jesus, ele se encarnou na raça de Adão. Ele viveu aqui 33 anos. E depois ele foi crucificado. E ali na cruz, ele morreu a vida que ele teve em consequência da encarnação neste mundo. Seria a vida de Adão. Ele morreu ali na cruz. E ali ele se tornou o último Adão. E quando ele ressuscitou, ele se torna um segundo homem. É isso que Paulo vai dizer assim. Mas não é o primeiro, o espiritual, sim o psíquico ou natural, depois o espiritual. O primeiro homem, o Adão, foi formado da terra e ele é terreno. O segundo homem é do céu. Então eu tenho primeiro Adão, último Adão. Primeiro homem, segundo homem. Primeiro Adão, ele é o primeiro homem. O último Adão se torna o segundo homem. Então eu estava em Adão quando Adão pecou. Como é que você estava nele? Eu estava do ponto de vista genético. Eu fazia parte daquela estrutura genética de Adão. Toda a humanidade, a Bíblia diz que por um só homem é que veio o pecado no mundo e o pecado passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, em Adão, nós nos tornamos pecadores. E em Jesus Cristo, quando ele morreu ali na cruz, ele morreu como o último Adão. Para Deus, a raça de Adão termina em Cristo, na cruz. E na ressurreição nós temos o segundo homem. E ele vai dizendo um pouquinho mais assim, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também são os celestiais. Ele usou um verbo no passado, como foi o primeiro homem, porque lá na cruz, Cristo assumiu a atitude do primeiro Adão, os pecados do primeiro Adão, que ele não tinha, mas levou os meus pecados, os seus pecados, morreu, ressuscitou e se tornou o segundo homem. Ele diz, como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens terrenos.
e como é o homem celestial, tais também são os celestiais. E ele termina esse pensamento dizendo: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim devemos trazer também a imagem do celestial. Significando de que na morte de Jesus Cristo, o meu velho homem foi crucificado. Eu vou tratar disso em outra oportunidade, aqui no nosso encontro, porque é muito importante se saber que em Cristo Jesus houve uma mudança da raça de Adão para a raça de Cristo. Eles são dois representantes, dois cabeças. Ou eu estou em Adão ou eu estou em Cristo. Eu estive em Adão e eu fui crucificado com Cristo, e agora eu estou em Cristo e eu tenho uma vida eterna. Você já experimentou esta realidade? Que o Senhor, que o Espírito Santo lhe conceda a graça da fé, para que você experimente que você não está mais em Adão, mas em Cristo. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim devemos trazer também a imagem do celestial. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Fica aqui o meu abraço para você de coração para coração, e também a expectativa de que você possa espalhar esse vídeo para outras pessoas, para que outros possam conhecer a realidade da nossa verdadeira vida em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima.